Hoje nós vamos estudar sobre o universo, sobre os mistérios que estão acima de nós. Vamos estudar os astros, as estrelas, os cometas, os planetas. Vamos falar sobre a Via Láctea. Vamos falar sobre o universo. O universo é tudo que está acima de nós. As estrelas, os planetas, os astros e tudo que nele existe. Bem, o planeta Terra teve início com a explosão de duas estrelas, o Big Bang. Desde a antiguidade, desde a idade da Pedra Lascada, né, quando o homem começou a viver em comunidade, que os anseios e as inspirações sobre o espaço motivou os seus questionamentos, as suas pesquisas, as suas aprendizagens. Durante a noite, com o céu limpo e estrelado, se você olhar a olho nu, você vê mais ou menos 3.000 estrelas. E se você conseguir olhar com um telescópio, você vai ver mais de 1 milhão de estrelas. O universo que conhecemos, ele é composto pelos planetas, as estrelas e as galáxias. Quando a gente olha para o céu, parece que as estrelas estão bem pertinho uma das outras e também estão na mesma distância. Mas como saber disso? Para medir o espaço, criou-se a unidade astronômica ou um ano-luz. Assim, nós temos a unidade de distância utilizada na astronomia. É o tempo em que a luz percorre o vácuo durante um ano. Aí nós temos 9,46 trilhões de quilômetros. A galáxia, o que é a galáxia? É um grande aglomerado de bilhões de estrelas e também os outros objetos existentes na galáxia. O planeta Terra, está na Via Láctea. No universo também encontramos os satélites, que são astros que giram em torno de um astro maior. No planeta Terra, o satélite natural é a Lua. Aqui você vê o Sol, a Terra e a Lua, seu satélite natural. Os asteroides são fragmentos metálicos e rochosos menores do que a Lua. E os cometas são os pequenos corpos compostos de gelo e é misturado com poeira e ficam girando em torno do Sol. Os planetas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Tem também os planetas anões, que são pequenos planetas, ou plutóide, que são planetas anões, e orbitam ao redor do Sol a uma distância maior do que Netuno. Os conhecidos são Ceres, Plutão, Eris, Makemake e Almeia. Com exceção de Ceres, todos esses são plutóides. O planeta Terra. As características do planeta Terra são, primeiro, nós temos camadas na atmosfera que protege a Terra e as pessoas das radiações solares. Nós estudamos isso quando estudamos as camadas da Terra. No nosso planeta tem uma temperatura média de 15 graus e aqui se encontra a água no estado líquido, sólido e gasoso. Essas características foi que permitiu o desenvolvimento da vida no nosso planeta, que também mantém uma atividade geológica
né, através das lavas do vulcão ou magma que está na camada interior da Terra. O planeta Terra exerce alguns movimentos. Ele gira em torno de si mesmo e gira em torno do Sol também, que é os movimentos de rotação e translação. No movimento de rotação, a Terra gira, né, em torno de si mesma num tempo de 24 horas. Graças a esse movimento de rotação, a luz solar vai progressivamente iluminando as diferentes áreas, né, que vai passando, chegando à luz do Sol. Esse movimento é o que resulta o dia e a noite. Aí o movimento da Terra em seu eixo imaginário. E translação. O movimento de translação é aquele que a Terra realiza em torno do Sol. O tempo que a Terra leva para dar uma volta completa no Sol é de 1 ano, ou 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas somadas durante 4 anos é um dia a mais. Isso dá o ano bissexto, que é o ano que tem 366 dias. Você vê o movimento da Terra em torno de si mesma e do Sol. A Lua também tem um movimento de rotação e translação. No movimento de translação e rotação da Lua é que se dá as fases da Lua conhecidas: a Lua nova, a Lua crescente, a Lua cheia e a Lua minguante. Também por causa desse movimento de rotação e translação, acontece os eclipses. O eclipse pode ser lunar ou solar. Lunar, quando a Lua fica escondida atrás do Sol e faz uma sombra, né? Ou seja, ela se esconde atrás da Terra e a luz do Sol que vai para a Terra faz aquela sombra e aí esconde a Lua. Ou o eclipse solar é quando a Lua está entre o Sol e a Terra e aí a sombra da Lua projeta na Terra, no planeta Terra. Aqui você vê nessa imagem, dá para ver melhor o eclipse da Lua e o eclipse do Sol. A Lua também tem uma grande influência nas marés e também na agricultura, né? É através dessa energia da Lua que muita gente planeja a época de plantio. Um dos produtos que é plantado e influenciado pela Lua são os tubérculos, que são aqueles que dá abaixo da terra, as raízes, né? Cenouras, mandioca, batatas, e aqueles que dá acima da terra. Na maré, a influência da Lua é o seguinte: quando a Lua está muito próxima da Terra, naquela parte em que ela está mais próxima do planeta, a maré fica mais alta. E do outro lado do planeta, onde a água está mais distante da Lua, acontece a maré baixa. A Via Láctea. A Via Láctea é a galáxia onde está o sistema solar, o Sol e os planetas, né? Bem, o sistema solar se formou há milhões de anos, depois da formação do universo.
O sistema solar é constituído pelo Sol e pelos planetas, que fazem parte do nosso sistema solar são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Plutão, hoje em dia, não é mais um planeta, não é considerado mais pelos cientistas como um planeta, embora ele ainda esteja no nosso sistema solar. As primeiras observações que o ser humano fez do céu foram feitas a olho nu, pois ainda não existiam os telescópios. E aí, uma coisa que a humanidade sempre fez, independente do período, foi depositar a sua fé em alguma entidade superior. Na antiguidade, para os seres humanos, tudo era justificado com base nos deuses, desde os fenômenos até mesmo suas sensações, né? Aqui você vê o sítio megalítico, né, que são pedras grandes de Callanish, na Escócia. Esses alinhamentos e círculos serviam como marcos indicadores de importantes pontos no horizonte, como a posição do nascer, do pôr do Sol e da Lua, ao longo de um ano. Observando as estrelas no céu, né, usando a imaginação, os povos antigos relacionaram os agrupamentos das estrelas a algumas figuras, como os animais, os objetos e os seus heróis. Na antiguidade, os primeiros povos tinham a impressão de que as estrelas pareciam bem próximas umas das outras. Hoje, usando os instrumentos de observação com muito mais tecnologia, nós sabemos que isso não é verdade. As constelações, você está vendo aí as constelações de Áries, Câncer, Escorpião, Capricórnio, Aquários, Sagitários. Essas constelações é aquelas imagens que você olhando no céu, né, é projetado pelas estrelas. Uma das constelações mais conhecidas e utilizadas é o Cruzeiro do Sul. Essa constelação em forma de um cruzeiro, né, de uma cruz, serve de orientação para as pessoas. Ela fica posicionada no sul, ou seja, sabendo onde você está no sul, você tem a posição norte, leste e oeste com muita facilidade. Bem, na próxima aula nós vamos ver sobre astronomia ou astrologia. Qual é a diferença entre elas? Bem, na próxima aula eu respondo essa pergunta. Obrigado pela atenção de vocês e, como sempre, deixe lá um joinha, deixe o seu comentário, comentem, né, o que você achou da aula e, se possível, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e compartilhe com os seus amigos, os seus contatos nas suas redes sociais também.